mais uma vez aqui na Carioca da Gema, no Pode Sim, programa apresentado todas as quartas-feiras e pelo resto da vida e sempre, em qualquer hora também, aqui na Carioca da Gema. E hoje eu estou tendo um prazer muito grande, eu estou tendo a honra de conversar com um animador cultural, um pesquisador, um homem de cultura e um empreendedor. Meu amigo há muitos anos, eu tenho esse relacionamento com muita honra e muito carinho com ele, porque ele é uma figura muito importante na cultura brasileira. O nome dele, empresário, produtor cultural, Plínio Frois. Prazer tê-lo aqui. Muito grande, Plínio. Obrigado, Bian. Eu que fico muito honrado. O prazer é meu, amigos de tanto tempo, de tantos anos. Eu sou mais admirador seu, acompanho o seu trabalho como jornalista, como escritor, e eu me sinto muito orgulhoso de estar aqui hoje na sua frente. Vamos falar de algo que o povo gosta: cultura, diversão, entretenimento. Vamos falar também, do Rio Cenário, aquela casa maravilhosa. Um detalhe, aí você está nos assistindo, Rio Cenário, claro que nós conhecemos, mas seria a casa mais importante, seria o Canecão Antigo? Aquela casa que muda de nome lá na Barra, uma casa grande também. Ou seria, por exemplo, uma outra casa de diversão que você também conhece? Não. O Rio Cenário foi classificado pelo um dos jornais mais importantes do mundo, The Guardian, como uma das 15 casas mais importantes da América Latina e a mais importante do Brasil. Confere essa informação, meu amigo Plínio. Nós fomos pegos de surpresa pelo The Guardian. Na realidade, é um dos 10 bares mais importantes do mundo. Obviamente que a gente fica muito honrado com uma eleição dessa, feita pelo jornal The Guardian, e a gente sabe que é resultado de muito esforço, de muito trabalho e de muita luta pela cultura brasileira, pela cultura carioca, Então essa casa, ela representa essa nossa vontade de preservar a cultura, não só através da música que está no nosso palco, mas através de todo aquele acervo que durante 30 anos, eu e meu sócio Nelson Tozek e o Evandro conseguimos colecionar ao longo desses anos, e que está lá nas paredes, no mobiliário que as pessoas têm o prazer de sentar, os quadros, todo aquele acervo, que certamente irá permanecer para as futuras gerações. Eu falei 15ª da América Latina, eu não menti não, eu errei. Uma das 10. Uma das 10, foi eleito uma das 10. Do mundo. E a primeira da América Latina. É a primeira da América Latina. Isso. Então, veja bem, você que... Tem um detalhe, eu estava fazendo uma viagem de navio, uma excursão com a minha mulher, conhecemos a cantora principal do show do navio. E ficamos conhecendo, conversamos e tal. E ela... Quando ela veio ao Rio de Janeiro, a gente estava viajando, a gente estava em Buenos Aires. Ela telefona para minha mulher e diz o seguinte: olha, eu quero muito conhecer o Rio Cenário, que eu já conheço de nome, como é que eu faço? A minha mulher falou: eu estou em Buenos Aires, infelizmente, senão eu te levaria lá. Mas eu acho que ela conseguiu chegar até o Rio Cenário, que ela queria conhecer pessoalmente, presencialmente, porque ela já conhecia de nome o Rio Cenário. Eu estava uma vez também fazendo entrevista com um artista, com a cantora, e tinha turistas em volta. No intervalo, o turista me perguntou: me diz uma coisa, onde é que fica o Rio Cenário? Eu falei: no entorno da Lapa. É isso.
Sim, o Rio Cenário está localizado numa rua emblemática, a primeira rua residencial do Rio de Janeiro, que é a Rua do Lavradio, que foi agora ela é também patrimônio imaterial do Estado do Rio de Janeiro. E é uma rua que era uma antiga moradia de nobres. Vários condes, barões, marqueses, duques chegaram a ter chácaras na Rua do Lavradio e muitos deles lá moraram. Eu cheguei a catalogar 25 nas minhas pesquisas, como o Marquês do Lavradio, o Visconde do Rio Doce, o Marquês de Olinda. Foram 25 nobres e que fixaram residência na Lavradio. A prima da Princesa Isabel, prima Totonha, eu tenho uma carta da Princesa Isabel para essa prima, endereçado Rua do Lavradio, número 15, onde é a nossa galeria. Então, é uma rua emblemática, né? Ela tem um casario fantástico, um casario eclético da virada do século XIX para o século XX, mas temos também alguns casarões que são do século XVIII, como o Palácio Maçônico, a Sociedade Brasileira de Belas Artes, onde era o Palácio do Marquês do Lavradio, ainda está intacto até hoje, sofreu algumas transformações na sua fachada, ecléticas, mas é um casarão do século XVIII. Ambos têm toda a estrutura do século XVIII. Então, essa história da Rua do Lavradio, ela que ambienta. O Rio Cenário está nesse ambiente, você andando pela rua, você sente, olhando para aqueles casarões, olhando para aqueles palácios, você sente aquele clima do passado. Era uma rua que ligava a Lapa, a Praça Tiradentes, e continua até hoje ligando, né? Ela teve interrompida durante um período de obras, mas hoje ela é uma rua emblemática e que liga aquela Lapa efervescente e aquele passado daquela Praça Tiradentes com seus cabarés, com o Palácio do Visconde do Rio Seco, aqueles grandes bailes do Império, onde o imperador Pedro I lá estava, sempre dançando, frequentando junto com aquela nobreza. Então, é uma história que pulsa. O Rio Cenário, ele está nesse clima, ele está nessa rua, ele está... e ele também, o próprio Rio Cenário, com seus acervos de antiguidades, ele traz de volta esse passado glorioso da Rua do Lavradio. O Plínio falou que a Rua do Lavradio está entre a Lapa e a Praça Tiradentes. É uma verdade. A Lapa antiga, ela era efervescente também, como a de hoje. Depois teve um intervalo, né? Quebraram um quarteirão inteiro lá, você sabe disso, né? Onde tinha o Capela, depois o Capela se mudou para a Rua Mendes Sá. Nova Capela. Tinha ali naquele quarteirão, tinha aquela leiteria, Mol, se não me engano. Tinha o hidrolitol, uma água gostosa, salgada. Ficava ali, você comprava ali mesmo para beber, ali na Lapa. E até a Praça Tiradentes. Entre a Praça Tiradentes, conforme o Plínio falou, e a Lapa, a Rua do Lavradio. Na Praça Tiradentes, sim. Era o República, era o João Caetano, era aquele cabaré que você citou, era o Estudantina. A Gavina Estudantina, o Teatro Carlos Gomes. Carlos Gomes até hoje está lá. Que está sendo restaurado, vai ser reinaugurado breve, com a peça Bibi. Isso. Com a peça Bibi. Que lindo, Bibi Ferreira, Bibi homenagem. Ferreira. Homenagem. E ali nós vimos peças maravilhosas, né? Evita e tantas outras mais. Mas falando do Rio Cenário, que fica nesse ambiente. E vamos falar mais ainda do Rio Cenário. Mas, ô Plínio, você uma vez me contou que aquela rua, primeira rua residencial do Rio de Janeiro, a Rua do Lavradio, onde os condes, duques moravam, os barões, numa determinada época, e num determinado dia, passava uma carruagem que enguiçou de um rei. E aí ele se hospedou. Como é que é isso, Plínio? Essa é uma história verdadeira, ela está no
no livro do Gerson Brasil, as histórias do Rio de Janeiro, das ruas do Rio de Janeiro. O Dom Pedro I, dizem as más línguas que ele estava fugindo de um marido ciumento e veio na sua carruagem em alta velocidade, descendo a Rua do Lavradio, e o marido que vinha atrás, e chegando na esquina de Lavradio com o Senado, a carruagem do imperador tombou. E ele quebrou 3 costelas, teve mais algumas avaliações, e ele ficou internado durante vários dias, hospedado na casa do Marquês de Cantagalo, que é um palacete que até hoje existe, lá na esquina de Lavradio com o Senado. É um que tem uma cúpula redonda, muito bonita. Perto do Rio Cenário? Pertinho, na mesma quadra do Rio Cenário. E Dom Pedro ficou nesse palacete durante uns 15 dias, convalescendo deste acidente. Isso é verdade, é um fato. E o palacete do Cantagalo de um lado, e do lado oposto, na Rua do Senado, na esquina com Lavradio, temos um outro palacete também histórico, que pertenceu à Baronesa do Flamengo. E até hoje, Abi, a conta de água deste palacete, onde está o cantinho do Senado, o bar do Seu Antônio, a conta de água vem em nome da Baronesa do Flamengo, acredite ou não. Mas isso aí, para o proprietário atual, deve ser uma honraria, imagina. Ele deve mostrar para todo mundo. Para todo mundo, está pregado lá na parede, ampliou. Um quadro, eu quero ver. Ele deixou, teve uma época que ele se esqueceu de pagar a conta e terminou ficando uns 2, 3 meses sem pagar a conta de luz, de água, e a SEDAI, na época, a SEDAI foi lá, chamou ele para quitar, e falou, olha, inclusive, cadê o documento da Baronesa do Flamengo? Aí ele contou a história, não, então tem que colocar em nome do senhor a conta agora. Ele falou, não, por favor, deixa a Baronesa, é um endereço histórico, por favor, eu vou pagar a conta que está atrasada, mas vão deixar o nome da Baronesa do Flamengo. Era ela que estava devendo. Era ela que estava devendo. Depois você me mostra, me diz onde é que exatamente fica essa casa. É na esquina de Lavradio com Rua do Senado, chama Cantinho do Senado, e todos que forem lá no primeiro sábado do mês, durante a Feira do Lavradio, poderão entrar nesse bar ou qualquer outro dia, e está a foto na parede dessa conta de luz. De água, desculpa. Coisa bonita. Plínio Frois, você criou também uma feira tradicional e famosa na Rua do Lavradio, é verdade isso? Dizem que papagaio come milho, periquito leva fama, né? Você está levando fama? Na realidade, éramos vários comerciantes, como se dizia na época, hoje se fala empresário, mas éramos todos comerciantes de pequenos comércios, éramos donos de antiquários, de bares, de restaurantes. E nós, vendo a Rua do Lavradio, naquele estado em que se encontrava, né? Era uma rua que teve o seu auge na virada do século, início do século XX. Depois ela entrou em decadência com o avanço do progresso da capital para a Zona Sul, né? Para longínqua Copacabana, longínqua Botafogo. Então o centro ficou bastante deteriorado. E a Rua do Lavradio foi uma dessas, né? Para você ter uma noção, nós descobrimos, né, quando foi feita a obra do Lavradio, todas o seu escoamento de água pluvial e de esgotos eram em manilhas de barro ainda, né? E que, obviamente, com o passar do tempo ia trincando, e essas manilhas deixavam a água de passar essas manilhas, e aquilo ficou tudo entupido. Então, qualquer chuva que vinha, a Rua do Lavradio ficava completamente entupida. Então, nós criamos um movimento, os comerciantes dessa época, fomos até a subprefeitura do centro com um projeto de transformar a Rua do Lavradio uma vez por mês numa feira, a Feira Rio Antigo. Levamos ao então subprefeito, não poderia ser pessoa melhor, Augusto Ivan de Freitas Pinheiro, o grande arquiteto, criador do corredor cultural, que foi várias vezes secretário aqui na Prefeitura do Rio.
E o Augusto Ivanos autorizou criarmos essa feira. Então, essa feira foi criada em 1998. Ela já tem mais de 27 anos, eu acho, tem que fazer as contas aí. E ela tem 26 anos. 26 anos. Então, essa feira, ela transformou aquela região. Porque com a feira nós conseguimos chamar a atenção para a Rua do Lavradio. Os comerciantes queriam isso. A prefeitura, vendo que a rua estava movimentada com essa feira, e desde a primeira feira nós realizamos ali shows de música brasileira, até hoje. Agora a feira é semanal, não é mensal mais. Mas em toda feira sempre tivemos um show de música brasileira. Então ela conseguiu se antecipar. O pessoal que frequenta só podia ir lá uma vez por mês, agora pode ir toda semana? Depois da pandemia, a feira voltou, de mensal ela passou a ser semanal. Para criar mais oportunidade de emprego, as pessoas estavam com muitas dificuldades, né? Precisava de ter um distanciamento. Na época da pandemia, você lembra que tinha que ter um distanciamento entre as pessoas, entre as barracas. Então, nós dividimos a feira, que era mensal, em 4 feiras toda semana. E nessa feira, Abi, tantos shows interessantes que nós fizemos. Eu vou citar para você apenas alguns, porque nesses anos eu não tenho aqui os números, mas são centenas de shows, toda feira acontecia um. Mas nós trouxemos para a Rua do Lavradio num dos shows. Foi feito com Marlene, Emilinha Borba, Doris Monteiro, Adelaide Chioso, Zezé Gonzaga e por aí vai. Inúmeros cantores do rádio. E foi uma festa, porque para os cantores do rádio, e a gente montava um palco, fazíamos cenário no nosso antiquário para elas, com recordações, com as revistas do rádio. E isso criou também, nessa época, um novo mercado para as cantoras do rádio. Porque cada feira que uma cantava, ela ganhava uma publicidade muito grande com as televisões, os jornais que lá iam filmar. Então, saía dali, a Emilinha Borba tinha shows acontecendo em vários lugares, a Marlene, a Doris. Então, foi uma época de revival das próprias cantoras do rádio. Foi muito importante esse momento da Rua do Lavradio. A prefeitura se encarregou de cuidar das manilhas que entupiam a rua? Sim, nós conseguimos com essa feira, com o sucesso da feira, trazendo um público para a Rua do Lavradio muito grande, cerca de 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, chegamos a ter até 30 mil pessoas por edição da feira. A rua era um formigueiro humano e vários expositores, cerca de 400 a 500 expositores ao longo da rua, com artesanato, com antiguidades, com obras de arte, com brechós. Então a gente, quando eu falo a gente, somos nós, né, comerciantes, conseguimos chamar a atenção da velha rua que estava completamente degradada. Cada chuva que vinha, Abirrian, era meio metro de água, de esgoto que entrava dentro das lojas. Não então, tem mais. Nós chamamos a atenção para a rua, trazendo esse público. A prefeitura logo trouxe um projeto, o subprefeito Augusto Ivanos apresentou um projeto de reforma e reurbanização da Rua do Lavradio, na época do prefeito Conde. Começou com César Maia, foi na época do prefeito Conde a obra, e a rua se transformou. Aquela rua antiga, degradada, se transformou numa rua bonita, com calçadas largas, um desenho bonito para as calçadas, plantaram palmeiras imperiais, os velhos postes de iluminação cheios de fios foram retirados, a fiação embutida e surgiram os postes exatamente iguais os postes antigos que existiam na Lavradio. Olha, tudo isso começou, não seja tão modesto, tudo isso começou com uma ideia sua, há tantos anos atrás, e criar essa feira se transforma num sucesso. Naturalmente a autoridade olhou com bons olhos aquela rua tão importante, a primeira rua residencial do Rio de Janeiro. A primeira rua residencial do Rio de Janeiro. Que bonito isso. Agora eu te pergunto,
O Antiquários, quer dizer, o Rio Cenário, antes de ser Rio Cenário, já eram Antiquários? Não. Na Rua do Lavradio, no quarteirão em que nós estamos, que é o primeiro quarteirão entre Visconde do Rio Branco e Rua do Senado, ali existiram duas lojas muito grandes com vários boxes de antiquários. Foram criados por dois antiquários, o Ricardo e o Marcelo, que estão aí até hoje vivos com toda a força, produzindo muita arte, muita antiguidade, negociando muita antiguidade. Eles criaram isso, ser um modelo lá de Santelmo, de um antiquário com boxes. Cada box tinha 20 antiquários. Então eu, o meu sócio Nelson, a Regina, outra sócia, entramos ali comprando um boxezinho. E esses boxezinhos foram a sensação, isso nos anos 90. Então, com a Lavradio, nessa época, tinha mais ou menos uns 25 a 30 antiquários ao longo da rua. Então, Desculpa, era a Rua dos Antiquários? Era a Rua dos Antiquários. Era a Rua dos Antiquários. Por quê? Só voltando um pouquinho. Os antiquários ficavam naquela região da Praça 11. Desculpa. Com a demolição da Praça 11, na abertura da Presidente Vargas, os antiquários ficaram sem espaço e vieram para a Rua do Lavradio, porque ali tinham casarões antigos e grandes, a rua estava abandonada, degradada, então era barato você conseguir aqueles casarões. E precisava de casarões grandes para acomodar tanto móvel antigo, guarda-roupas, camas, mesas. Então ele se transformou na Rua dos Antiquários. Durante longos anos, décadas, era a Rua dos Antiquários. Então, ali, esses dois imóveis, o Antique Center e o Art Center, é onde surgiram mais novos antiquários naqueles boxezinhos. Inclusive, eu sou um deles. Aí nós saímos do nosso box, alugamos uma loja em frente. Outros alugaram uma outra loja. O outro alugou lá no Cassino Atlântico. Então, ali foi uma incubadora de antiquários, vamos dizer assim, nos anos 90. Então, nós criamos, primeiro, compramos uma loja ao lado, abrimos o Mangue Seco, que você conhece hoje, que é um dos restaurantes nossos, e depois alugamos um prédio grande e montamos ali uma loja só de locação para cinema, teatro e televisão. Aí que nasce o Rio Cenário. Então essa loja a gente não vendia nada, era um antiquário só para aluguel. Principalmente a Rede Globo, que era grande cliente nossa. Mas pessoas que faziam... Filmar, novela, iam lá, alugavam peças, levavam para os filmes e devolviam. Então a gente vendia... A peça era vendida 3, 4, 5 vezes, porque ela era alugada. Então a gente brincava que os móveis nossos eram galinhas dos ovos de ouro. Porque eles iam... E voltavam e se pagavam. E ali estava aquele acervo. Então tínhamos um acervo precioso que era alugado durante anos. Então, desculpa mais uma vez. Vocês têm esse acervo precioso? Temos esse acervo. Pode continuar. E esse acervo... Desculpa. Então, esse acervo que nós não vendíamos exatamente para alugar, ele até hoje está preservado dentro do Rio Cenário. São aquelas peças de antiquário que você vê dentro do Rio Cenário, aquele mobiliário que está lá, aquelas porcelanas, aquelas louças, aquelas esculturas, todas aquelas peças são peças originais, muitas delas estão nos filmes nacionais que já foram produzidos aqui, né? E lá estão para o deleite dos nossos clientes. Depois de um tempo, abrimos o Rio Cenário. O Rio Cenário não deixa de ser um antiquário porque a pessoa não compra lá. Aluga para novela, para filme, e depois o material volta. Isso. Mas a exposição está lá. Está tudo exposto. Quem quiser. Tudo exposto. Você entra no Rio Cenário, pode ver, pode visualizar tudo isso que você disse. Porcelanas, artigos antigos, peças antigas, tudo está lá. Tem tudo lá dentro. Tudo lá dentro. Inclusive, as pessoas não só olham, elas podem tocar. Tem até uma questão muito interessante. Nós compramos um acervo precioso que pertenceu à família Guinle.
Ele ficou durante anos naquele palacete que hoje é da Firjan, na rua Dona Mariana, ali em Botafogo. E esse acervo ficou na cavalariça durante anos, décadas. Nós adquirimos esse acervo quando ele foi colocado à venda. São aquelas boisseries, são tábuas todas trabalhadas com ouro que forrava os palácios. Antigamente, forrava um desses palácios, que era o Palácio dos Guinle, que existia na rua São Clemente. Na São Clemente, nesse palacete, moravam, além dos Guinle, o Gaffrey também. Exatamente. Ele morava no mesmo lugar. Também, Gaffrey Guinle. E aí eles construíram o Hospital Gaffrey Guinle. Isso. E partiram para outros eventos, desculpa, em São Paulo, como Porto de Santos, Isso. né? E eletricidade no Rio de Janeiro, várias atividades. Há 100 anos atrás, o Copacabana Palace, que eles importaram material. Palácio Laranjeiras. Palácio Laranjeira, que era a casa de um dos Guinle, Otávio Guinle, se não me engano, que era uma das casas, e ele construiu para ele. No final, ele já estava com dificuldade de pagar, parece que teve um acidente entre ele e um dos pedreiros, né? Mas ele era investidor, ele era empreendedor, ajudou a construir o Fluminense, o campo do Fluminense. Sim. A família Guinle, uma família sensacional. Comari, lá em Teresópolis. Era deles, então, também. Era uma família sensacional. Essa família tem que ser homenageada sempre, porque essa família empreendeu muito, construiu muito, fez muito, muita coisa mesmo, ali no hospital. E eles eram pessoas boas, junto com o Gaffrey. Exatamente. No hospital. E é isso que eu estou lhe falando. Nós conseguimos preservar uma sala que pertenceu a Otávio e Gilda Guinle, onde hoje é o Colégio Santo Inácio. Essas peças ficaram guardadas na cavalariça da Rua São Clemente. O colégio também era deles? Ali era um palácio. Era quase tudo Era deles. tudo. Mas antes do colégio tinha um palácio que foi demolido. E nós compramos várias peças desse palácio. E remontamos no Rio Cenário, num dos prédios do Rio Cenário, o Salão Guinle, que é uma réplica, não é uma réplica, é uma remontagem desta sala da Gilda e do Otávio Guinle, que estava durante décadas guardada. Nós remontamos e ela está lá. O mobiliário, os sofás são os mesmos, as esculturas são os mesmos. Está dentro do Rio Cenário? Está tudo dentro do Rio Cenário. É num salão à parte. Então as pessoas que lá vão, pessoas mais simples, de qualquer área, de qualquer extrato social, podem sentar numa sala, num sofá que pertencia à família Guinle, sem distinção. Isso durante o dia ou durante só à noite? Durante a noite, que o Rio Cenário abre à noite. Só então à noite. Nós democratizamos à noite. Só à noite. Nós democratizamos completamente esse acervo dos Guinle, que somente os burgueses, os ricos, tinham acesso naquelas grandes festas, ou os amigos e parentes, e hoje qualquer mortal pode ir no Rio Cenário e estar ali diante daquele acervo fantástico, sentar num sofá em que Dona Guilhermina Guinle sentou, pode tatear as esculturas em porcelana grandes que ornamentavam os jardins deste palacete. Todas as peças ricamente trabalhadas em ouro. Demoramos 5 anos restaurando essas peças. E você entra lá, você vê a sala da família Guinle do século XIX. Incrível, né? É lindo, é muito bonito. Você está falando o tempo que demorou para restaurar. Estou lembrando, sabe de quê? Daquela cidade italiana, Pompeia. Pompeia. Que o prefeito lá, os prefeitos, as autoridades demoraram 100 anos para tirar aquela poeira que tinha lá. E hoje você chega lá, é uma cidade, é um esqueleto. É verdade. É um dos esqueletos mais visitados do mundo, né? Isso mesmo. Onde você vê a cidade de Pompeia como ela era, só que é um esqueleto. Você vê as antigas saunas, as lojas, tudo lá.
eternizada por uma questão de segundos, né? Veio o vulcão, a cinza do vulcão, e a vida ficou paralisada naquele instante. E paralisada no museu deles também, que as pessoas que eles conseguiram resgatar, quer dizer, os vácuos, né, que eles transformaram em estátuas. Isso. As posições das pessoas que ficaram durante o vulcão, e tem tudo lá para quem quiser ver. É cultura pura, assim como essa cultura que você está demonstrando agora, aqui e sempre, porque você faz isso, e como faz bem, a partir da feira, a partir do Rio Cenário, a partir de tudo que você vem fazendo com os seus companheiros de trabalho. Eu acho magnífico isso, eu acho que o público tem que... Aliás, não tem, porque o público prestigia. O público considera Rio Cenário a casa cultural de show mais importante do Brasil, sem dúvida alguma. Eu queria saber do Hugo, meu amigo Hugo, você teria como mostrar alguma coisa do Rio Cenário para os nossos espectadores? Pode sim? Teria? Ah, tá lá, ó. O Hugo é craque, é campeão. Tá aí a rua. Pode narrar, por favor. Aqui nós temos a fachada do Rio Cenário. Esse é o prédio 18 e 20. Aqui é o 22. Temos mais 2 prédios que eles são interligados com o Rio Cenário pela lateral e saem. A entrada é lá pela Rua Visconde do Rio Branco. Um deles é onde está o Dolores Club e o outro onde é o Salão Guinle. São 2 imóveis. Tem o Salão Guinle também? O Salão Guinle. Esse eu não conheço. Mas é fora do Rio Cenário? É dentro do Rio Cenário. Dentro do Rio Cenário. Dentro do Rio Cenário. Então, o Salão Guinle, que está todo este acervo que pertenceu ao Otávio e Gilda Guinle, está exposto lá, onde as pessoas... Bom, você ainda não foi nele, porque ele é mais novo. Mas eu vou, e a minha mulher adora fotografia, Clemes, aliás... Quero mandar um beijo para ela. Hoje é Dia dos Namorados. Isso sim. E eu quero dizer que amo a minha mulher há 44 anos. Que maravilha. Só tenho ela e só quero ela. E a gente vai ficar, enquanto Deus quiser, nós vamos continuar juntos. Ela é uma simpatia. Ela esteve com você no Dolores Club. É uma simpatia. E ela, então, vai lá fotografar, que eu também gosto. Eu sou saudosista, viu, Plínio? Muito saudosista. E vou pedir a ela vai querer ir para filmar a Sala Guinle. Aliás, você tem também exposição de roupas da Marlene, da Emilinha. Tinha isso, ainda tem? Sim, temos lá no Dolores Club. O Dolores Club é uma casa, a mais nova, tem 2 anos apenas, e que é uma casa de jazz, bossa nova e MPB. E ela é toda decorada, temos nichos, né, que decoram esse espaço, lembrando a época do jazz, da bossa nova, dos anos 50, e temos como rádios antigos, bijuterias antigas, perucas antigas, peças de vestuário, inclusive da Marlene, da Emilinha. Temos um vestido que é capa de um disco da Emilinha Borba, da Adelaide Quioso. Então temos peças que contam a história do nosso país, da nossa música, da nossa cultura. E tanto o Dolores Club como o Rio Cenário são casas de música, né? De cultura. Então, aqui temos uma outra foto do Rio Cenário com você. É um casarão de 1886. Repete, por favor, Plínio. 1886. Eu não sei se vai dar para... Está escrito aqui, mas não é elegível na foto. 1886, esse casarão. Final do século XIX. O Rio Cenário tem quantos andares? São 3 andares. Tem uma coisa curiosa para lhe mostrar, Bia. Sabe que aquela peça ali, o Hugo consegue dar um zoom? Essas 2 peças aqui, essas são chamadas pão de açúcar. O nosso pão de açúcar se chama pão de açúcar no Rio de Janeiro, o monolito, exatamente em função dessa peça que é de ferro. Essa peça, ela ia para a Europa, nas caravelas que iam para a Europa, virada no sentido contrário, com essa boca que lembra um sino, essa boca virada para baixo, elas iam cheias de açúcar, torrões de açúcar para a Europa.
Então, por quê, Plínio? para levar o nosso açúcar, porque aqui nós tínhamos transporte. Centenas, já vi uma aquarela antiga dela com centenas de pães de açúcar. Iam para a Europa, chegavam lá, eles viravam nessa posição, descia o torrão de açúcar, traziam de volta. Então levavam o açúcar nessas peças para a Europa. Por isso, o pão de açúcar, como tem essa forma, ele se chama pão de açúcar, por causa dessa peça que é do século XVIII. Em função dessa peça. E você tem essas duas peças? Temos as duas peças lá no nosso Você conseguiu adquirir as duas peças? Adquirimos as duas peças. Elas ficam aonde? Ficam no Rio Cenário e outra fica no Mangue Seco. Nossa casa, nosso restaurante em frente. Plínio, você falou que o Rio Cenário tem 3 andares. Tem elevador? Tem elevador. O elevador foi instalado lá nos anos 50. É um elevador com porta pantográfica. As pessoas tiram muito fotografia nele porque é bem antigo o elevador. Então, nós temos as pessoas com deficiência têm acesso ao Rio Cenário, a todos os andares, né, através do elevador. Temos os banheiros todos adaptados, temos rampas. Tanto o Rio Cenário como o Santo Cenário e o Mangue Seco, todas as casas têm acesso para as pessoas com deficiência. Você, Plínio, falou no Santo Cenário. Isso. Outra casa de show, não? Não. O Santo Cenário é um restaurante de comida brasileira. Ele está logo depois do Rio Cenário, na própria Lavradio, número 36, e ele é todo decorado com acervo de arte sacra. Então nós temos inúmeras peças antigas, oratórios do século XVIII, XIX, temos mais de 40 oratórios, uma coleção de oratórios no segundo andar, quadros sacros do século XVIII, XIX, temos também esculturas de arte contemporânea, mas mais sacra, tá? Como do Maurino, lá de Belo Horizonte, aqueles anjos barrocos, o barroco revisitado na arte popular. Então, toda a temática é voltada para... Isso aqui é o Santo Cenário. Toda a temática é voltada. O Hugo tem uma agilidade incrível. O Hugo é impressionante, hein? Aqui você tem um anjo, esse é o anjo, você é uma réplica de um anjo que lá em Congonhas do Campo, na ceia, né, de Congonhas do Campo, na anunciação de Congonhas do Campo, uma daquelas aquelas casinhas que tem em volta lá, vai ter que cortar isso aí que eu tenho que lembrar os passos. Então, em Congonhas do Campo, tem os 7 Passos da Paixão. Numa dessas salas dos 7 Passos da Paixão, você tem este anjo exatamente como este aí, um anjo de madeira, escala maior do que a escala humana, e ele é que recebe todos os que entram no Santo Cenário ele está flutuando, né? Aqui nós temos um São Francisco de Assis, também em madeira, é um altar de uma igreja que já foi demolida, de São Pedro. E aqui você vê alguns oratórios, olha, mas o segundo andar é que está a coleção maior de oratórios. Anexo ao Rio Cenário. Bem pertinho, bem pertinho. O Rio Cenário é número 20, o Santo Cenário é número 36. É o Santo Cenário. Santo Cenário é o 36. É um restaurante de comida brasileira, a comida é maravilhosa. Tem um risoto, o Festival de Risoto, que, segundo dizem, é o melhor risoto melhor do Rio. Olha aqui, nós estamos aqui na Carioca da Gema, na TV Carioca da Gema, programa Pode Sim. Vocês estão tendo uma oportunidade, e eu também, porque eu já conhecia, mas não tudo. E eu quero conhecer mais, porque eu vou fazer alguns passeios na Rua do Lavradio. Vou mesmo para conhecer algumas coisas que o Plínio acaba de contar. Quero conhecer mais sobre a rua. Que história bonita tem essa Rua do Lavradio, que história linda. Quero conhecer, que eu não conheço porque eu sou fã dessa família Guinle também. Quero conhecer a sala dos Guinle lá, o patriarca dos Guinle, né? Isso. Que chegou primeiro aqui e se aliou ao Gafé Conde, né? Isso. Gafé. Ele dizia o seguinte, ele tinha uma frase, né? Se desejas, não lhe fará mal. Porque às vezes as pessoas queriam comer alguma coisa, desejava, tinha medo.
Aí ele dizia, se desejas, não lhe fará mal. Era o patriarca dos Guinle, né? Que morava nessa casa, nesse palacete, com toda a família. E tem uma história curiosa, né, do Guinle, você conhece mais do que eu, você é historiador, mas a gente é curioso, eu sou curioso. Que o Jorginho Guinle, um dos últimos Guinle, né? Porque Guinle não era só, era o Porto de Santos, era o Copacabana Palace, hotéis, eletricidade, transporte, era muita coisa, tinha muita coisa. E o campo do Fluminense, que um deles construiu, Palácio hoje, Palácio Laranjeiras, que era uma casa dos Guinle, né? Também. E eles fizeram muito pelo Brasil, mas muito, 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 muito. Eu sou curioso e quero conhecer um pouco mais. Olha, eu vou então lhe dar uma dica. Tem um filme que está aí nesses canais da internet, chama Só Se Vive Uma Vez. Conta a história de Jorginho Guinle. Isso. Então, e parte desse filme foi filmada no Salão Guinle. Se você viu o filme, você pensou que certamente você estava num palácio dos Guinle. Que os atores estavam num palácio dos Guinle. Ele estava no Salão Guinle, lá no Rio Cenário. E conta toda a epopeia da família Guinle. O Jorginho foi um dos últimos dessa geração, né? Inclusive, lá eu tenho os quadros. Nesse Salão Guinle, eu tenho 2 quadros a óleo bem grande, da Gilda e do Otávio Guinle, que eu comprei do Jorginho Guinle, desde as mãos dele. Ele estava vendendo tudo já, né? Estava vendendo, né? Ele tentou o empréstimo, o Banco Boa Vista, que era deles também. Dele também, não conseguiu, né? Os Guinle construíram o Jockey Club. E quando, no final da obra, qual deles? Era o Irineu, não sei. Irineu de Paula Machado. Não sei se era ele, ou anterior a ele. Queria parar. Aí a mulher chegou, não, eu pago o resto. E pagou o resto, a construção do Jockey Club. O Jorginho tentou empréstimo no banco e não conseguiu. E tem aquela outra história dele, do Jorginho, que ele gastava o dinheiro todo, né? Estava gastando, morava no Copacabana Palace, ia gastando dinheiro e calculou uma existência até 70 anos de idade. Só vou viver até 70 e até 70 vou gastar todo o dinheiro que eu tenho. Gastou todo o dinheiro que tinha. Só que ele foi mais, né? E de 70 a 80 morou de favor. De favor no Copacabana Palace. Não, acho que morou de favor na casa de um amigo. Foi no Copacabana? Ele morreu no Copacabana. Então ele ficou no Copacabana Palace. De favor. Sim, de favor. Porque não tinha mais dinheiro. No próprio hotel Copacabana Palace. Mas você sabe que a família Guinle, o Jorginho foi um desses ícones também, né, da família, e um dos últimos, mas a família continua aí com belos exemplos de hombridade, de cultura. A própria Guilhermina Guinle, que é bisneta da Guilhermina. Atriz. Sim, atriz. Excelente ela atriz. interpretou a Guilhermina Guinle, interpretou a avó lá no Salão Guinle, nesse filme Só Se Vive Uma Vez. A própria Guilhermina Guinle. Será que foi esse que eu vi? Porque conta a história da família? Conta a história da família, é a própria Guilhermina. Não, eu vi a história do Jorginho. Eu vou ver esse filme então. Só Se Vive Uma Vez. Só Se Vive Uma Vez. E a Paula Guinle, também dessa nova geração, esteve lá há pouco tempo conhecendo o Dolores Club. É uma pessoa fantástica, uma pessoa que traz toda essa elegância da família, ela traz a memória, ela morou com a Gilda Guinle em toda a sua infância, então tem histórias lindíssimas para contar e tem uma vida de sucesso aqui hoje no Rio de Janeiro. Então a família Guinle continua, obviamente, sem toda aquela opulência, aquele luxo do passado, né? O Plínio Frois, eu estou dizendo que eu admiro essa família. A história dessa família é muito bonita, é muito importante, o que eles fizeram pelo Brasil. É verdade. Eles alavancaram o país. É verdade. Quando foi pedido a eles para construir um hotel, porque não tinha ainda aquele túnel, né? Você só chegava em Copacabana pelo túnel velho. Isso. E aí foi pedido de um presidente da República, não sei se foi Getúlio, não sei quem foi, para construir o hotel. Não, acho que foi Getúlio, foi antes, não sei. O túnel novo.
construiu o hotel, o Copacabana Palace. que eles importaram aquelas pilastras. É esse o filme. Esse quem é? Esse é o Jorginho Guilherme. Só se vive uma vez. É esse o filme. Esse é o ator que interpreta o Jorginho. A Guilhermina Guinle está no elenco, Letícia Spiller, Daniel Boaventura, Kênia Costa, maravilhosa, e o Saulo, que é um dos atores principais do filme. Vou ver, só se vive. É do Otávio Geminiani Escobar. É um grande diretor. Quero ver esse filme. Eu vi a vida do Jorginho. Foi focada mais no Jorginho, agora não. É a família. Aqui é focado no Jorginho, mas ela conta também a história da família, toda a riqueza, toda a opulência, né, da família, os seus palácios, seus negócios em São Paulo e no Brasil inteiro, e até a decadência da família. Então o Jorginho passou... É o personagem que representa o auge e a decadência da família nesse o detalhe é que na construção do Copacabana Palace havia uma eleição, né? Depois da construção, Copacabana já funcionando com cassino também, né? E outros cassinos funcionavam. Então, na época, você deve conhecer mais do que eu. Não, eu não sou um estudioso nessa área, não, mas eu gosto. Conhece. Na época, então, o pessoal apoiou o jogo, quer dizer, os cassinos. Os cassinos apoiaram a candidatura do presidente da República da época, que era Eurico Gaspar Dutra, não é? E achavam, então, que o Eurico ia prestigiar. Então, tinha lá o Copacabana Palace, que era o principal, tinha o Quitandinha, tinha aquele cassino do Posto 6, tinha o Rolas, da Urca. Cassino da Urca. E quando Eurico Gaspar Dutra ganhou, e eles trabalharam, ele acabou com um jogo, com um cassino. Dizem que foi um pedido da dona Santinha, né? Mulher do Dutra, um pedido para acabar com o jogo, e ele então acabou. E o pessoal ficou desesperado na época, né? E diminuiu o fluxo turístico, de né? Turismo e tal. E aí, agora estão trabalhando outra vez para a reabertura. Reabertura dos cassinos. Bom, tem muito mais para contar e você vai continuar contando. Eu te pergunto, independente disso tudo, desse trabalho cultural seu, você mantém um trabalho também de livros, de coleções? Sim, nós temos algumas coleções que são muito significativas. Nós temos um acervo do Albino Pinheiro, que esse sim era um grande companheiro, produtor cultural, né? Você conhece. Companheiro, trabalhamos juntos em várias atividades, como principal a desfile de escola de samba. Isso. E trabalhávamos juntos na TV Bandeirantes, em várias emissoras de televisão, a gente fazia junto o trabalho. E ele era o cara que orientava. Agitador cultural, né? Ele era o homem que ele criou a Banda de Ipanema, a Banda de Ipanema, aquele projeto 6:30 no João Caetano, que é dele também, de valorizar a música brasileira, né? Então nós adquirimos todo o acervo de vida do Albino Abirrem. E esse acervo, o apartamento ia ser vendido. Eu fui lá para ver o apartamento, eu queria comprar o apartamento. Terminei não comprando o apartamento, mas eu pisava numa nuvem de papéis e documentos que vinham quase até acima da canela, quase chegando no joelho. Era o apartamento do Albino. A pessoa que estava lá jogou tudo para o chão, talvez procurando dinheiro, dólar, imagino que seja aí, coleções do Pasquim inteiras, coleções de revista do rádio, um acervo fantástico de fitas, de MDs, né, que eram aqueles CDs pequeninos, fotografias, milhares de fotografias. Eu terminei comprando esse acervo da família, que era a esposa e a filha,
Comprei, falei, o apartamento eu não vou comprar, mas eu vou comprar tudo isso. Quanto é que vocês querem? Negociamos e foram 22 caixas imensas que eu levei, com tudo jogado dentro, tudo misturado, e levei para o Rio Cenário. Contratamos para um depósito que a gente tem ainda na Rua dos Inválidos, e contratamos uma equipe multidisciplinar com um trabalho que foi coordenado pela professora Natécia Rossi. A gente catalogou tudo isso, tudo. Então, todo o acervo do Albino está hoje organizado, catalogado, só ainda não está fotocopiado, né, para poder vir para a internet, que é o próximo passo. Nós temos tudo, toda a vida cultural do Albino Pinheiro ali. Hoje o Rio Cenário é um museu. É um museu, é um museu. Um museu com shows, um museu folclórico, um museu cultural. É um museu. Sim, é um museu. Podemos dizer que é um museu que é aberto à população, de uma forma geral. Todos aqueles que forem à noite no Rio Cenário, adquirindo o seu ingresso para ver os shows, eles têm acesso a todas aquelas peças que estão expostas lá. E nós estamos com um projeto agora, junto ao Sebrae, de visita guiada. Isso de abrir o Rio Cenário durante o dia, gratuitamente, para aqueles que quiserem conhecer o acervo e não pretendem à noite, não pretendem ver o show. Que coisa linda. Então estamos treinando uma pessoa que vai guiar. Visita guiada, que Visita maravilha. guiada para explicar cada peça. Temos carruagens antigas, tem o Salão Guinle, que você conhece, tem o espaço do Dolores Quero Club. conhecer mais. Tem o espaço de brinquedos antigos. Então, temos um acervo da Nadir de Melo Couto, que era uma grande cantora lírica aqui nos anos 40 e 50, que encenou grandes óperas no Teatro Municipal com os grandes tenores, barítonos italianos do mundo todo que vieram aqui. Nós adquirimos todo o acervo da Nadir de Melo Couto, que remonta à época áurea, né, do mundo lírico aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Municipal. Esse acervo está no Rio Cenário, no espaço chamado Nadir, no segundo andar. Os objetos de cena, as bijuterias que ela usava em cena, as indumentárias das 8 óperas que ela estrelou no Teatro Municipal estão expostas lá, com as fotos da Nadir vestida com aquelas peças. Temos os armários Art Nouveau, que eram da casa da Nadir de Melo Couto. É um acervo fantástico que a gente preserva a história esse é um momento importante, né, da música lírica no Rio de Janeiro. E o acervo do Albino Pinheiro, que eu lhe falei, ele é tombado pelo patrimônio. É um acervo fantástico que é tombado pelo patrimônio. Então nós temos um carinho muito grande, a gente preserva como se fossem pessoas da nossa família. A gente tem um carinho imenso, tanto pela Nadir como pelo Albino. E recentemente nós encontramos um outro acervo, que eram 2 malas numa dessas feiras do Rio de Janeiro, com toda a história do teatro brasileiro. Tem lá também? Tem ainda. Esse a gente ainda não catalogou, com fotos dos artistas do teatro, conta toda a história do Teatro Ipanema e dos seus fundadores, com fotos, desde a época da ditadura, com os carimbos da ditadura. É uma coisa fantástica. A ditadura de 64? Sim, de 64. E é um acervo fantástico. Aqueles trabalhos aberturas das peças de teatro, aqueles catálogos, é coisa fantástica, é muito bonito, muito peças rico. Proibidas, inclusive. Também proibidas, do Plínio Marcos, do Nelson Rodrigues, e fotos dos grandes atores e atrizes que hoje estão bem já mais idosos na sua época áurea. Engraçado, Plínio, que os maiores dramaturgos do Brasil, talvez do mundo, Nelson Rodrigues, ele e o filho, eles eram opostos, né? Isso. O filho tinha um segmento político e o pai outro completamente diferente. Mas quando o filho foi preso,
O pai estava lá solidário. Não é verdade? Pai, né? O pai estava solidário. Pai, né? É pai. É pai. É verdade. Mas muito curioso, muito interessante tudo isso que você está contando, rapaz. Agora eu queria saber também um pouco mais, né? Agora vem cá, tudo isso tem legenda? Infelizmente não. Vai ter? Esse é um terceiro passo. Agora que a gente está precisando dessa ajuda, né, do Sebrae para nos assessorar no sentido de legendar tudo. Legendar hoje com QR Code, né? Você coloca o QR Mas Code. muita gente não sabe. Sim. Não pode ser físico não, também. Isso, muita coisa nós já temos. O acervo da Nadir de Melo Couto, lá você tem. Está escrito. Tem escrito, tem. Mas a partir do momento que a gente coloca todo esse material catalogado na internet, ele tem um alcance muito maior. Assim como o seu podcast aqui, ele roda o mundo, né? O mundo e para sempre. E para sempre. Se Deus quiser. Então, a gente pretende agora fazer esse trabalho de catalogar com QR Code todas as peças. Então, nós estamos nessa expectativa do Sebrae nos ajudar com a consultoria, não sei de que forma, e aí precisamos de ter um patrocínio, porque o acervo é muito grande, Abi. É muito grande. Só esse de teatro, esse aí não foi ainda catalogado. É um acervo fantástico. É uma casa de cultura. Eu queria que você acessasse a TV a TV Carioca da Gema, a TV Carioca da Gema. O programa Pode Sim estar ali. É só acessar, não é isso? E não é difícil, é fácil. Clicar, né, Elbrio? Aliás, o Hugo, dá aquele clique aí para pessoal que acompanha o Pode Sim, o nosso Pode Sim na TV Carioca da Gema. É fácil, é muito fácil, sabe? Pode Sim. Agora, Plínio, você falou sobre, eu queria voltar ao tempo, sobre a feira da Rua Lavradio. Ou não sei se o Hugo tem algo sobre se ele consegue quase tudo. Também tudo eu não sei se ele consegue. Essa rua do Lavradio, ela começa onde? A feira começa em que lugar e termina onde? A feira começa a Rua do Lavradio tem 700 metros. A feira começa na Rua Visconde do Rio Branco e vai até na Rua do Resende. Às vezes, chega até pertinho da Mendes-Sá, porque ali temos uma delegacia, a gente não pode colocar barracas para atrapalhar o fluxo, né, das viaturas na delegacia. Então chega quase na Mendes-Sá. Então é uma feira muito grande. E a tendência dela é aumentar cada vez mais, porque a procura de antiquários, de expositores... Isso. O que você vê que o Hugo é fera mesmo. Esse é fera. Olha lá. Então aqui é o antigo prédio dos ex-combatentes. Aqui o prédio do Barão, que eu lhe falei do... esse é o prédio do Barão? Olha aqui a cúpula, que era onde o Dom Pedro ficou hospedado. Foi aí, Foi aqui, no Palacete de Cantagalo. E o marido enganado, conseguiu? Olha, o livro não fala. Não vai falar não também. Vai falar, Olha que prenderam o marido enganado. Ninguém sabe. Olha lá, aquela cúpula é então do Conde. Esse aqui é o Palacete do Visconde de Cantagalo. Visconde, onde ficou o Dom Pedro hospedado. E esse aqui da Baronesa do Flamengo. Vizinho dele. Vizinho. Este prédio aqui a foto eles ficaram bem magrinhos, mas é um prédio bem grande, onde era o Teatro Apolo, um grande teatro, também no século final do XIX, início do século XX, onde a grande atriz francesa Sarah Bernard se apresentou. Era um teatro, ali? Sim, um dos grandes teatros do Rio. Ele tinha 3.000 assentos. E agora, o que hoje existe é lá? uma história interessante, eu vou lhe contar. O dono desse teatro era o Celestino da Silva. E ele, num determinado momento, ele já estava bem velho, e tinha uma atriz nova que queria se apresentar no teatro, e eles tiveram uma desavença, e ele impediu que essa atriz se apresentasse lá no seu teatro, Teatro Apolo. E ela saiu pisando duro e falou: olha, seu velho, não sei o quê, eu
o dia que você morrer, eu boto o meu pé aqui nesse teatro. O Celestino ficou com isso na cabeça. Quando ele estava bem mais velho, o que ele fez? Ele foi na prefeitura, foi no cartório, doou o prédio do seu teatro para a prefeitura transformá-lo numa escola tão logo ele morresse. E assim foi. Ele morreu, aí o Teatro Apolo deixou de ser um teatro e se transformou em Escola Celestino da Silva. Foi a vingança dele. Que vingança boa. E vingança benéfica. Sim. E essa escola está lá ainda? Existe? Está lá ainda. E dizem que Silvio Santos estudou nela. Ah, é? É. Porque ele morava por ali. Ele morava na rua do Lavradio. Morava por ali. Morava na Lavradio. Sim. Outra coisa, ali também tem a Casa dos Expedicionários. Sim. Que funciona ainda como... Não, era esse prédio aqui. Os expedicionários já praticamente, né, todos já se foram. Poucos, quase. Se tiver quase no Rio, todos. são muito poucos. Então, a casa já não tem mais serventia, né? Ocupado? Ela está desocupada hoje. Está desocupada. Está vazia. Esperamos, está vazia. Esperamos que o governo do estado transforme esse espaço num museu. E gostaríamos muito que o Museu Carmen Miranda fosse para aí. Boa ideia. Seria uma ótima... Excelente ideia. Uma excelente ideia. Plínio, além disso tudo ali, os fundos do Correio da Manhã davam para Lavradio, não dava? Era Começa na Gomes Freire. Lá atrás, sim. Era a Tribuna da Imprensa, depois... Não, a tribuna era na Rua Lavradio, sim. Hélio Fernandes. Isso. E o Correio da Manhã, a entrada dele era um pouco era um pouco depois da Tribuna da Imprensa. Ele era na Gomes Freire e os fundos eram na Lavradio. E aqui era a Tribuna da Imprensa, que durante anos presenciou fatos memoráveis da nossa história, da briga de Lacerda, Getúlio, né? Aquelas brigas incríveis, né? Discussão, aqueles debates depois do Lacerda com Brizola. Eu saía correndo para casa para assistir o debate do Lacerda com Brizola. Dois oradores sensacionais. Os dois, cada um num lado, né? Sendo que o Lacerda já tinha sido do lado esquerdo também. Depois ele foi para o lado direito. E aí era uma discussão incrível, né? Dava gosto de assistir. Infelizmente, a tribuna fechou e todo o seu acervo, ninguém sabe para onde foi. Que pena. Lembra do título que eles davam ao jornal? Não. As mulheres... que chamavam mulheres malamadas, não lembra disso? Não sabia. Eles chamavam as mulheres de malamadas. É uma bobagem. Mas tinha isso. Isso hoje podia dar até cadeia. Dava cadeia. Mas eu vou te falar então das mulheres bem-amadas, que é um acervo também, voltando para o Rio Cenário, nós temos um acervo de fotografias das Certinhas do Lalau. Tem? Temos. E tem elas também? Elas? Sim, todas elas, quase todas elas. O Sérgio Porto, né, o Lalau, ele publicava não sei se era semanalmente ou mensalmente. Ele publicava as Certinhas do Lalau, ele tinha uma coluna. Uma coluna, se não me engano, na Última Hora. Última Hora, era semanalmente? Não, acho que era diário. Então tinha as Certinhas do Lalau. E essas Certinhas eram aquelas mulheres bonitas, com as pernas de fora, né? E lendo lindas, que atuavam naqueles teatros, Carlos Gomes, João Caetano, Recreio, todos os teatros do Rio de Janeiro, né? Que dizem que os fazendeiros vinham lá do interior, aqueles fazendeiros, e ficavam na primeira fila, que eles chamavam Fila do Gargarejo. Do Gargarejo, isso. Então, o Joaquim Ferreira dos Santos escreveu uma coluna linda sobre as Certinhas do Lalau, e isso nos animou a procurar essas fotografias. Nós contratamos uma das Certinhas, o Rio Cenário contratou, que está aí hoje ainda bem já idosa, eu vou lembrar o nome dela, Pompeu. Sônia Pompeu? Não,
Antônio Pompeu já Não, faleceu. não. Ei, Tinha na época Nélia Paula, Sim. todas essas vedetes, Brigitte Blair, Brigitte Blair, que hoje tem o teatro dela em sim, Copacabana. a Teresa Raquel, Leila Também, Cravo. Teresa Raquel também, era uma das Serginho certinhas. Raquel, Leila Cravo. Leila Cravo. Nós chegamos a Maria Pompeu. Maria Pompeu. Contratamos a atriz Maria Pompeu e ela localizou inúmeras certinhas do Ulalau à procura de uma foto para que a gente pudesse expor. E chegamos a catalogar cerca de 30, conseguimos 30 fotografias, algumas só tinham o recorte de jornal dobrado dentro de um livro, já amarelado, aquela marca do tempo. Nós contratamos uma restauradora que restaurou as fotos, mesmo do anúncio da publicação do jornal, e nós fizemos uma bela exposição lá no Rio Cenário. Está lá? Está lá, Olha, com a presença de Joaquim Ferreira dos Santos, olha, quem despertou essa ideia, e todas elas estavam presentes no dia da inauguração. Foi uma exposição linda e que a gente recuperou a história, né, da Certinha do Ulalau, esse momento que também estava fadado à destruição, e demos para cada uma das certinhas um livrinho com as fotos de todas elas e um catálogo grande com fotos de todas elas. Nós doamos para a Casa Rui Barbosa, que preserva o acervo do Ulalau, do Stanislau Ponte Preta. Que dizem, outro fantástico, né? O Stanislau Ponte Preta, né? Sérgio Porto. Fantástico, né? Existe uma história que a casa de Rui Barbosa... Stanislau Ponte Preta. Ponte Preta, né? Stanislau Ponte Preta. Isso. Sérgio Porto, né? Sérgio Porto. E o acervo dele está na Casa Rui Barbosa. E nós doamos uma coleção completa para a Casa Rui Barbosa. Dizem que ela foi muito bem administrada numa época e depois, numa outra época, foi mal administrada, a Casa Rui Barbosa. Eu não sei como é que ela está agora. Mas correu esse papo de que teve uma excelente administração, depois uma péssima administração com demissões e tal. A gente tem passado por esses momentos difíceis na nossa cultura, né? Tem, muito. Em que a cultura é olhada com desdém, né? E em outros momentos, em outros governos, ela é olhada e cuidada, né? Com o carinho que merece, né? Exatamente. Então a gente está, infelizmente, muitas peças, muitas coisas boas se perderam, né? O exemplo é a Cinemateca. Rapaz, foi abandonada, completamente, né? Abandonada. Pegou fogo. Que loucura, e parece que coisa horrível aquilo. Incrível aquilo, né? Então a gente tem momentos de muita escuridão, né? Mas de vez em quando a luz vem e brilha novamente. A cultura tem que ser preservada. Nós temos que ter esse cuidado e tem muita gente que tem essa preocupação de preservar. É necessário. Por isso que é bom ler. Por isso que é bom visitar museu. Eu quero conhecer, eu conheço o Rio Cenário, já fui algumas, mas não conheço tudo não. E agora com esse papo, com essa conversa, vai ser um prazer fazer uma turnê com você lá dentro. Com essa orientação, eu vou esperar a visita guiada. A visita guiada, eu estava em Buenos Aires, aí de repente eu fui aqui no Teatro Colón, né? E aí tem lá a visita. Belíssimo teatro. Lindo. E tem a visita guiada. E você demora um dia lá, visitando o teatro. Nosso teatro municipal também tinha visita guiada. Não sei se tem mais. Tinha que ter, né? Tinha que ter. Tinha que continuar tendo. Não é como o Maracanã tem que ter. É necessário ter. Precisa ter um incentivo cultural. Isso é muito importante, né? Que tenha para preservar, né? Exatamente. E a gente conhecer, Plínio, essas figuras importantes. Você citou aí o Stanislau Ponte Preta, citou o Albino Pinheiro e Sérgio Porto, que é o Stanislau, e tantos outros mais. Antônio Maria, rapaz. Antônio Maria. Dizem até que tem eu não sei se as personagens são as mesmas, mas me conta uma história muito curiosa. Não sei se você conhece, que o Antônio Maria teria se encontrado com Sérgio Porto
Eu não sei se são personagens Eu não exatos. conheço essa história. Não sei se são os personagens exatos. Se não forem, me perdoem, mas pode se transformar nos verdadeiros. Mas quando Antônio Maria encontrou com Sérgio Porto e disse, olha, rapaz, eu estava numa viagem de avião, do meu lado sentou uma moça muito bonita, linda. Olhou para mim e perguntou se eu era o Sérgio Porto, ou vice-versa. Eu falei que era. Não era, não. Falei que era. Porque ela começou a elogiar o Sérgio Porto. Eu falei que era, mas só somos amigos, o que tem, né? Tudo bem, e aí? Conversamos, batemos papo, viajamos juntos. Ela na poltrona, eu na outra, fomos conversando e começamos a namorar. E quando o avião pousou, nós continuamos o papo, fomos jantar. E continuamos o papo e tal. E bebemos. E aí? Aí fomos para um motel. Fomos para um hotel. Falou, e aí, como é que foi? Foi tudo bem? Não, você broxou. Ele era o outro. Enquanto essa história eu acho curiosa, não sei se são os dois personagens, se são outros. Mas aí a gente adapta, tá certo? Mas tem uma história curiosa também que eu posso lhe contar, que é um relato da inauguração do Dolores Club, lá no Rio Cenário, em maio de 2022. Quando nós inauguramos a casa, nós inauguramos com o show do Donatinho, fazendo um tributo ao pai dele, o João Donato. João Donato, Vera. Então lá estavam, se apresentaram nesse dia no palco 23 artistas de renome, dentre eles o João Donato. Não, perdão, eu vou falar depois sobre esse evento. Nesse dia o show era do Donatinho. E eu convidei a filha da Dolores Duran, Maria Fernanda, para estar presente também, na inauguração do Dolores Club. E o João Donato estava lá. Eu não sei se você sabe que o João Donato namorou com a Dolores. Sei. Eles namoraram. Ele a viajou família, e tal. Isso, a família não queria o namoro, mandou ele para o México, para os Estados Unidos, Isso e aí mesmo. o namoro acabou. Nesse ínter, a Dolores adotou a Maria Fernanda. Com 3 meses de vida, a Dolores faleceu, né? E ela falou com a empregada, chegou da noite cansada, falou, olha, eu vou dormir para nunca mais acordar. Toma conta da Dolores para mim. Vou dormir até morrer. Toma conta da Dolores para mim. E realmente ela morreu. E a Maria Fernanda, sempre soube desse namoro da mãe dela, da Dolores Duran, com o João Donato. E o João Donato sempre soube que a Dolores tinha uma filha, que poderia ser filha dele. E nessa inauguração do Dolores Club, lá estavam os dois, o João Donato e mais adiante a Maria Fernanda. E depois do show, eu apresentei a Maria Fernanda para o João Donato. Abi, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida, porque eu sabia da história. E eles dois sabiam também. Eles se abraçaram, eles choraram tanto. Emocionante, né? O que eles falaram, eu não sei, porque eu não fiquei ouvindo. Mesmo se eu tivesse ouvido, eu não iria certamente dizer aqui. Mas devem ter dito coisas muito bonitas. Ela quando a Dolores morreu, ela tinha... Tinha 4 meses de vida. 4 meses. E mais recentemente, uns 2 meses antes da morte dele, foi lançado um livro no Dolores Club, do seu amigo Rodrigo Faur. Grande escritor. E que ele levou para o palco 23 músicos que lá cantaram, cantores da maior grandeza, entre eles Ney Matogrosso, João Donato, Roberto Menescal, Fernanda Abreu, Eliane Pittman, 23 dessa categoria de excelência. E um dos duetos foi João Donato no piano e Doris Monteiro, que entrou com a bengalinha, bem velhinha,
quando ela subiu no palco, ela entregou a bengala, ela segurou o microfone, parecia uma jovem, uma moça com a voz firme cantando. Está no Instagram do Dolores Club e você encontra esse dueto lá. E o João Donato tocando. Foi uma coisa emocionante. Passou 3 meses, me parece, os dois vieram a falecer, com distância de 1 semana entre um e outro. Eu fui no velório da Doris, que era uma grande amiga, uma grande amiga, e da Leni. As duas foram veladas juntas no Teatro Municipal. A Leni contava histórias sensacionais em que eu tenho várias entrevistas com ela de televisão, em que ela ia lá para cantar. Ela recebeu 2 páginas e me mostrou do New York Times como uma das maiores cantoras de jazz do mundo, né? Que ela ia cantar numa casa noturna de jazz. O Tony Bennett ficava na primeira fila, ficava fazendo caricatura dela. E quando ele veio ao Rio de Janeiro, ela estava cantando numa casa noturna do Leblon. Ele estava atrasado, estava assistindo, parece uma luta de boxe, não sei. E ele ligou: por favor, atrasa um pouquinho aí o espetáculo da Leni que eu quero assistir. Que eles eram grandes amigos. E a Doris, você sabe que ela está nesse elenco dos grandes cantores da época. Sim. Casas como o Cangaceiro, Copacabana Palace, Sachas, Vogue, e era Doris, Dolores Duran, que eram os grandes cartazes da época. Dick Farney. Claro, eu estou citando coisas que eu li. Eu não estava nem no Rio, eu não estava aqui, eu não tinha chegado aqui ainda. Cheguei no final dos anos 50, cheguei em 1959. A Dolores morreu, parece, nesse ano, né? Eu acho que foi nesse ano. Né? E histórias sensacionais nessas casas noturnas, onde elas se apresentavam e que eles importavam também cantores da França, dos Estados Unidos, para cantar nessas casas. Eram casas pequenas, não tinha ainda Canecão, não tinha essa casa grande que tem na Barra, que muda de nome, eu não sei qual é o nome. Não tinha ainda, eu Vivo Rio também não tinha. Isso. Então, eram casas maravilhosas, mas frequentadas pela Beco das Garrafas. Beco das Garrafas, que aí já pegou a época de do Bossa Ronaldo Nova, Bosco, Ronaldo Bosco, Elis Regina e tal. Que era... A Doris, eu consegui ainda trazer a Doris para a Feira do Lavradio. Tenho ela cantando na Feira do Lavradio, junto com outras cantoras do rádio. Eu tenho esses filmes, todos eles... Cantava muito, aquele estilo. Cantava muito. E você sabe como é que ela começou, né? A mãe os pais não deixavam. E a justiça não permitia. Mas a mãe, então, ela gostava do Lúcio Alves, tinha uma casa de música perto, ela dizia sempre para ouvir o Lúcio. E aí uma vizinha falou: deixa a Doris cantar. Aí a mãe começou a levar. Levou primeiro ela me contou. Levou primeiro no Renato Mussi, mas ela falou: não sei imitar ninguém e tal. Aí não se deu bem no Renato Mussi, mas se deu bem porque ele fez ela cantar ela personalizada. Mas como o programa Papel Carbono não era para imitar, né? Uhum. E aí ela conseguiu e tal uma autorização da justiça, desde que a mãe levasse. E a mãe levava ela para se apresentar. Ela era menor? Era menor ela tinha idade, 15 anos, 16, e não podia entrar. Só com aquele documento e com a mãe. E aí ela foi contratada pela TV Tupi já, com a idade mais avançada. Isso quem me contou uma vez, ela desmentia para mim. Eu perguntava a ela se era verdade, ela dizia que não era. Ela contava outra história parecida. Mas o que o Mário Brazini, uma vez no estúdio da TV Continental, me contou, é que o Chateaubriand se apaixonava por uma mulher, eram mulheres lindas da época, era o cara da época, né? O Chateaubriand era... Antes do Roberto Marinho, era o cara dos diários. Tupi. Diários e emissoras associadas, revistas, jornais, TV, rádio, tudo. E ele se apaixonava, dava logo um apartamento para quem ele se apaixonasse.
para a musa dele, e várias musas que ele separou. Isso o Mário Brasini me contou. No estúdio da TV Continental, que ele fazia um programa, Bonanotte Carmela, fazia um programa muito interessante na época. TV Continental, isso é antigo. Você vê que eu sou antigo também, né? Você tem histórias, você tem os 2 livros, eu estou com os 2 livros seus, não li ainda, o das escolas de samba, dos enredos de escola de samba, e o outro, eu tô com os 2 na minha cabeceira, e esses relatos estão nesses livros também, não? Alguns estão, não todos. Alguns eu não contei. Esses relatos do livro são contados pelos próprios artistas que eu entrevistei. Mas aí a Doris seguiu, foi contratada pela Tupi, e um dia marcaram a inauguração. Sim, o Brasini disse, Mário Brasini, né, contou, que ele se apaixonava e dava para cada... Mas a grande paixão dele era a Doris. A Doris desmentia. Eu perguntei, é verdade, Doris? Eu tinha intimidade com ela. Não, a história é outra. Mas que o Brasini me contou que ele se apaixonava e tal, e se apaixonou pela Doris. E para as outras, ele deu apartamentos e tal. Para ela, ele foi, para demonstrar a paixão mais pura, mais sincera, foi na Amazônia e pegou uma manga fora do tempo e trouxe para ela uma manga fora do tempo para demonstrar a paixão verdadeira. Olha aqui. Que coisa. Olha que sacanagem também. Coisa linda, mas é sacanagem. Por um lado, mas ficou no prejuízo, né, Abi? Ficou no prejuízo. É uma coisa linda de paixão, mas... Aí ela me contou que a história foi outra. Mas da manga é verdade? Da manga, ela desmentiu. Que ela nunca teve nada com o Chateau. Que o Chateaubriand... Mas o Brasini disse que ele era apaixonado por ela e deu uma manga de presente. Ela desmentiu, falou que não. Ela contou que foi escalada por uma inauguração de uma TV lá em São Paulo, no interior de São Paulo, e ela e uma outra cantora. E ela era a principal cantora da Tupi, mais jovem e que fazia muito sucesso na época. Aí ela foi com a mãe dela e ficou esperando num lado do aeroporto. E no outro lado estava o pessoal para pegar o avião. E aí o Chateaubriand perguntou: cadê a Doris Monteiro? Ela contava essa história. Não, a Doris está... Cadê? Aí ela apareceu. Aí o Chateaubriand cismou de dar uma bronca nela. Ela falou, quando ele ameaçou me dar bronca, falou, sabe com quem está falando? Ela falou assim, não me interessa com quem está falando. Se é Chateaubriand, se é o dono... Eu sou a Doris Monteiro, não interessa. E deu-lhe uma bronca. E ela conta essa história. Ela trocou a história do Mário Brasini. Eu acreditei na história dela, viu? Também é. Acreditei na história da Doris Monteiro. Mas ela era uma figura maravilhosa, ligava sempre para mim. O nome da minha mulher é Clemens, ela chamava de Clemã. Clemã tá aí, Clemã tá aí. Coitadinho da Doris. No final da vida dela... Eu tive com um sobrinho dela no dia do... Ela já não estava bem. A cabecinha dela já não estava mais. Ela era uma figura amiga, grande cantora. Ela continuou cantando até o final da vida dela. Ela cantava com a mesma categoria, né? Com aquela vozinha gostosa, né? Isso que eu estou falando, 3 meses ou pouco mais. Então, antes de morrer, ela cantou no Dolores com a voz firme, o João Donato estava ao piano. Voz firme. E outra coisa, quando ela era jovem, ela era linda. Linda. Pega as capas de long play, da revista do rádio, você vai ver como era linda a Doris Monteiro, mas linda. Nós temos lá no Dolores Club várias capas de long play, tem um dela, sentada num banquinho, linda, uma figura muito bonita. E mesmo velha, ela tinha uma dignidade, ela veio com a bengala quando eu a recebi, mas ela tinha uma dignidade, ela era uma pessoa bonita, elegante. Você sabe que o pai dela era vigia do prédio que ela morava. Era vigia. O pai dela era porteiro. E a mãe trabalhava lá também, no prédio. O pai porteiro. Ela começou a fazer sucesso, começou a ganhar dinheiro, comprou o prédio que o pai era porteiro, onde ela morava.
Olha até só. morrer. Aquele prédio que o pai era porteiro, ela comprou aquele prédio, aquele edifício. Não sabia dessa história. É verdade, essa história é verdade. Sabe, essa história ela me contou. Que Está maravilha. num dos programas que eu gravei com ela. Bom, são muitas histórias, né? Você é e você é um arquivo vivo de belas histórias. Não, mas você como jornalista também, você tem muitas passagens. Você deve ter conversado com muitas pessoas interessantes ao longo dessa vida, entrevistado muitas pessoas, muitos artistas, políticos. Então, por isso que eu estou ansioso para ler os seus 2 livros, que eu só tenho há uma semana que eles estão comigo, ainda não cheguei a lê-los, mas eu quero conhecer, e eu acho que você tem que colocar isso tudo, registrar isso tudo. Eu acho que a sua vida é uma vida muito interessante, muito rica. Obrigado. Né? E você é um homem íntegro, um homem também que merece todo o nosso respeito profissional, pessoal. Eu acho que hoje a gente estava conversando antes de nos sentarmos aqui, das dificuldades que a gente encontra hoje, né? A gente abre o jornal e a gente, pessoas como você, a gente tem dificuldades de encontrar hoje na internet. Dos jornalistas que a gente vê hoje, né? Falando, o telefone mudou o planeta, né? Mudou o planeta. A gente estava falando há pouco a gente estava falando de quem? Do Antônio Maria e do Ponte Preta. Ponte Preta, Stanislau Ponte Preta. Do Sérgio Porto. E dizem que o Antônio Maria, essa história, quem me contou foi um grande amigo, que é um grande biógrafo, que é historiador, chamado Osmar Frazão. Ele trabalhou no rádio comigo durante muitos anos, trabalhava na TV Tupi, eu levei para a Rádio Continental, isso há muitos anos. Depois ele foi trabalhar na Tupi e foi jurado do Flávio Cavalcante, e o cara tem uma memória sensacional. E ele também conta algumas histórias muito interessantes, me contou uma muito curiosa. Ele me contou, Plínio, que o Antônio Maria era um conquistador, mas um tremendo conquistador. Era o maior conquistador do ambiente, não tinha ninguém igual ao Antônio Maria. Sentava numa mesa com 5 mulheres ou 5 casais, um ia ficar capenga, porque ele ia sair com uma mulher. Dizem, né? E o Frazão me conta a história que ele era conquistador de fato. Não era um cara bonito, pelo contrário, ele era o contrário de bonito, mas era conquistador. A conversa dele, ninguém resistia à conversa dele. Ele foi companheiro da Nara Leão, se não me engano, né? Danusa, né? Danusa e Leão, Nara, desculpa. É irmã da Danusa. Danusa e Leão. E que, numa determinada época, isso que me contou foi para numa determinada época, o conquistador Antônio Maria começou a namorar a companheira do Ponte Preta, do Sérgio Porto. Eu mexi em casa de marimbondo. Mas eram grandes amigos. Aí alguém ligou pro Sérgio Porto e falou: olha, o Antônio Maria tá traindo você, tá namorando. Está ciscando no seu terreiro. Está pisando no seu terreiro. Não é verdade, não acredito, não. Então, num dia determinado, eu vou te contar, vou te ligar e você vai. Então, faz isso. Mas eu não acredito. Aí, o cara ligou. Um amigo do Sérgio Porto ligou para ele. Falou: olha, está em tal lugar, assim, assim, vai para lá, fica perto, você vai ver os dois. Quando os dois saírem, você vai ver. E o cara foi para lá, o Sérgio Porto. Sérgio Porto foi para lá e ficou lá esperando. Daí a pouquinho, saíram os dois do prédio. Não sei se era hotel, não sei o que era, saíram os dois do prédio. E quando o Antônio Maria viu o Sérgio Porto na frente dele, ficou desesperado, mas não perdeu a calma. Estava passando Pedro das Flores, lembra do Pedro das Flores? Uhum. Estava passando Pedro, pegou lá uma rosa e chegou perto do Sérgio Porto e entregou a rosa para ele. E o Sérgio foi embora.
deu a rosa como sinal Meu Deus do céu. de amizade e tal, mas estava com a mulher dele. E aí, essa história foi contada pelo Frazão, eu acreditei. A mulher continuou com ele ou foi embora? Não, continuaram juntos. Continuaram Os dois, juntos. Antônio Maria, o Sérgio ficou com um cara de pau lá, com a rosa na mão. Antônio Maria, o que ele fez? Uma semana, um mês depois, compôs uma música linda. Guarde a rosa que eu te dei, esquece os males que eu te fiz, a rosa não vale mais. E por aí. Olha, eu não sabia essa história A da música rosa. foi inspirada Que nesse flagrante, lindo, segundo o Frazão. Que lindo. A música foi lindo. inspirada nesse flagrante. Agora são histórias, não? Será que são verdadeiras? Tem muita história na música. Tem muita história na música brasileira que muitas estão nos livros, né? O próprio Rodrigo Faur, no livro dele, a história o que ele tem de história? Ele tem muitas. Ele lançou lá conosco a história da música brasileira Sem Preconceitos, volume 2. Mas tanto o volume 1 como o volume 2 tem histórias fantásticas. Tem um escritor também maravilhoso, Rui Castro. Maravilhoso escritor, sensacional. Eu li e reli um livro dele, A Noite do Meu Bem, que fala muito da Dolores. Isso. Aliás, a Dolores, hein? Você se inspirou na Dolores Duran para dar o nome daquela casa de Dolores? Sim, é uma das mais fortes inspirações nossas, é a Dolores Duran, né? Que, como a casa de Bossa Nova. Eu também tinha uma tia chamada Dolores, que eu gostava muito. E é uma tia que era apaixonada por jazz. Lá no interior de Minas, era uma professora, tia Dolores. Então, terminou sendo uma homenagem a todas as mulheres, né? Nesse momento em que as mulheres estão ganhando. E ganhando muito. Sim, ganhando bem. Então, quase empatadas. Ganhando né? força, né? Força, precisava. Quase empatadas. É. Elas reclamam muito disso, e tem razão. Então, você nominar uma casa com o nome de uma mulher, principalmente de mulheres fortes, mulheres... eu acho que isso é num momento como esse em que elas estão ganhando essa força toda, né? O nome é bonito, Dolores, né? Dolores, é lindo, né? O Wilson Batista, um grande compositor da Lapa, né? Sim. Ele estava falando da Lapa. Quer dizer, ele vivia na Lapa, ele, Marilago, Ataúfo Alves, Geraldo Pereira, Pedro Caetano, os grandes compositores da época, viviam por ali, pela Lapa, né? Bebendo, se encontrando. Exatamente. Tinha as desavenças também, as histórias são... Madame Satã, tinha aquelas brigas, dizem que o Geraldo Pereira levou um soco do Madame Satã e muitas brigas ali, mas muita convivência boa também, muita boemia, né? Boemia boa, compuseram um samba bonito ali para Lapa, vários, né? Vários. Tem aquela igreja na Lapa que você conhece, Nossa que só tem uma torre. Isso. Aí ela foi construída só com a torre. Só com a torre, Nossa Senhora da Lapa. O poeta inventou que falta uma torre na igreja. Vou lhe contar, meu irmão, foi numa briga do Floriano, foi um tiro de canhão, não teve briga do Floriano, não foi tiro de canhão. A história do tiro de canhão é noutra igreja, Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, que está ali no Arco do Teles. Até hoje tem a bala de canhão. No Arco do Teles tem a igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores. Ih, rapaz. Ela tem uma bala de canhão até hoje. Então foi ali. Ele foi lá. O cara inventou que foi nessa igreja que não foi na igreja Nossa Senhora da Lapa. Lá em frente a Sara Cecília Meirelles. Não, é na igreja da Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores, que é lá que foi agora revitalizada. Está muito bonita. Lá? Sim, tem a bala de canhão na parede. Se bobear, o Plínio vai lá, pega aquela bala e bota lá. Vai estar no local certo. Ali ela é o lugar ali dela. Caiu. É o lugar dela. E ali, aquela região da Praça 15, que tem hoje ali, você tem movimentos também muito interessantes, culturais, você tem rodas de samba ali. Domingo atrasado estive lá, tem uma roda de samba linda ali atrás, perto de onde era a Bolsa de Valores. Temos uma outra roda de samba um pouquinho mais à frente,
ali com o Alfarrabes, aquele restaurante que está promovendo aos domingos. Então tem muita cultura florescendo no Rio de Janeiro. Tem outra roda de samba do querido Marcos Sacramento. Esse cara também canta muito. Ele cantou semana passada lá no Rio Cenário. Cantou muito lá com Paulo Moura. Paulo Moura. Agora tem outro anunciado lá que canta muito também. Eu acho que ele vai cantar na Dolores Club. Mas ele canta muito. Ele canta aquela música do Paulo César Pinheiro. O galo já não canta mais no Canta Galo. O rio não corre mais na cachoeirinha. Você está falando, não é do Moisés Marques? Maravilhoso. Moisés Marques. Vai estar ele e o filho do Ivan Lins, o Cláudio Lins, lá agora, eu acho que é dia 21 ou 26, no Dolores Club, fazendo uma homenagem a Chico Buarque, que está comemorando 80 anos. Ele é amigo do Chico. Só música do Chico. Porque ele, o Moisés Marques, ele interpretou uma peça do Chico. Isso. Ele foi o ator da peça. Isso. E ele estava me contando que ele estava cantando numa casa noturna, eu acho que, eu não sei se era ali na Lapa, e que de repente o Chico chegou. Aí ele viu o Chico. Semente, foi no Semente. No Bar Semente, onde isso. começou a Tereza Cristina. Isso. Ele me contou essa história. Isso. E o Chico, olha que cara. Ele estava cantando, de repente o Chico chegou aí. Deu uma canja com ele, olha aqui. Foi. Você está sabendo dessa história? Sim, sei. Ele foi no Semente. E ele vai fazer esse show no Dolores em homenagem aos 80 anos do Chico Buarque. Ele e o Lins. Cláudio Lins. Que é um grande ator e cantor de musicais também. Musicais, filho de dois grandes artistas, né, da Lucinha e do Ivan Lins. O Ivan é indiscutível, né? O Ivan, ele é autor internacional, ele tem música lá fora fazendo sucesso. E músicas maravilhosas, né? Você pega a relação de letras, músicas do Ivan Lins, um negócio sensacional. Estou vendo o Carioca da Gema aqui, me lembrando também, nós temos um bar famoso na Lapa, que é o Carioca da Gema, onde o Moisés Marques e a Tereza Cristina cantaram anos ali. O Carioca da Gema? Sim, cantaram anos no Carioca da Gema. Depois que o Semente fechou também, né, eles migraram para o Carioca da Gema. Tem lá. Tem o JP Silva, cantor jovem também, canta lá também, muito bom por sinal. Muito bom por sinal. Bares, a Lapa ainda é um reduto de boas casas de samba, de música brasileira. O Plínio, quando eu vim para o Rio, fui trabalhar na Rádio Continental, Rua Riachuelo 48, eu saía de madrugada, 1h da manhã, meia-noite, e passava pela Lapa bombada, né? Aquelas caleteria bol, o hidrolitol ali funcionando com capela. Capela não era nova capela, não, era a capela da época. Isso. Né? E casas maravilhosas. Tinha um segurança lá no Novo México chamado Boi, tradicional, conhecido na época. Né? E você ia pela Cinelândia, lotada também de madrugada, né? Hoje você... nós temos ainda hoje, naquela região da Lapa, boas casas de samba. Temos também outras vertentes, que os tempos também são outros, né? Você tem músicas modernas, você tem DJ, você tem vários estilos, né, que se apresentam. Muitos bares também com sambinhas, com voz e violão. Então aquele clima boêmio da Lapa, ela ainda continua com boas casas. Temos um público muito grande, principalmente finais de semana, sexta e sábado, ali na região da Mendissá, Circo Voadora, Função Progresso, com programação musical. E a Lavradio também lotada, né? Lavradio também. Na sequência, né? Também. Então, o próprio circo e a Fundição Progresso trazendo, né, a boa música, bons cantores. Então, essa boemia, ela continua, e a gente faz votos que ela continue muitos e muitos anos ainda. E a gente está dando a nossa contribuição lá. Claro, e a contribuição é muito grande, a sua contribuição. Agora, ô Plínio, vamos falar um pouco do centro da cidade. Eu tenho ido ao centro da cidade
Aí Rua México, Graça Aranha e outras ruas no entorno dessas ruas, completamente vazias. O prefeito está com a ideia de transferir aqueles escritórios, ou transformar os escritórios em residências. Como é que você vê o centro do Rio de Janeiro hoje, Plínio? Olha, depois da pandemia, muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou. O centro se esvaziou, os escritórios, muitos escritórios passaram a ser virtuais, né? A funcionar apenas na internet, com as pessoas trabalhando em casa. Então isso contribuiu muito para o esvaziamento do Rio de Janeiro, com o home office. Até o próprio comércio dos bares e restaurantes, né? Eu tenho lá o Mangue Seco, o Santo Cenário, que são restaurantes durante o dia, o Rio Cenário e o Dolores à noite. A gente sente uma diferença durante o dia. A segunda-feira e a sexta-feira não são mais como eram antes. Então, por quê? A sexta-feira as pessoas já vão para os seus redutos, ou vão para a praia, ou vão para a serra, e ficam até segunda-feira quando retornam. Então, a sexta-feira, a antiga sexta-feira, agora é quinta-feira. O movimento é na quinta-feira, porque a sexta-feira já é esvaziada, né? Ainda temos o movimento, mas não é como era antes. Então isso contribuiu, esse momento pós-pandemia, ele contribuiu muito para o esvaziamento do Rio, do centro do Rio. Mas a gente tem respostas também que o poder público vem dando e que eu acredito que essa é uma esperança que a gente acredita muito, que é o projeto Reviver Centro. Então o projeto Reviver Centro, como você falou, um dos objetivos é transformar esses imóveis vazios, imóveis antes comerciais, em residenciais e, obviamente, o centro voltar a ser habitado é tudo que a gente quer, porque o centro habitado, as pessoas que estarão aqui, que estão morando no centro, que vão cuidar daquele espaço, ao redor da sua casa, né? Vou dar um exemplo para você. Rua do Riachuelo, aquela região, era uma região completamente degradada. Ali uma empresa chegou, construiu ali o Cores da Lapa. São 900 apartamentos de 2 quartos, 1 quarto, 3 quartos, um conjunto grande na antiga fábrica da Brahma. Levou-se para lá. Condomínio maravilhoso ali, né? Condomínio maravilhoso. Eu posso estar errado no número, falei 900 apartamentos. É do lado do Vila Galé, que era uma escola. Uma escola. MAB, isso. Mas ali você tem, com a chegada do Cores da Lapa, você tem ao lado, criou-se ali, o cara inaugurou uma padaria, outro inaugurou um galeto, outro inaugurou um mercadinho, uma loja da Casa e Vídeo, uma loja americana. Então o comércio da região voltou a florescer, porque agora tem público, tem morador. E eu acredito que esse pequeno exemplo do Cores da Lapa vai acontecer aqui no centro também. Então vários imóveis, uma proporção muito maior, mas vários imóveis estão sendo reformados e certamente serão revitalizados. A vida voltará para aquela região, para aquele entorno. Se tem morador, vai ter que ter um comércio para atender aquele morador. Então a vida vai voltando novamente, o centro vai voltar a florir novamente. E além do reviver, centro tem o reviver cultural. Então, são outros projetos que a prefeitura está dinamizando e que trazendo a cultura para o centro, trazendo novos bares. Um dos exemplos é a Rua da Cerveja, onde é a Rua da Carioca. Então, está sendo transformada na Rua da Cerveja. Está voltando já? Estão construindo? Como é que vai ser? Sim. Na realidade, a prefeitura está concedendo aqueles que se candidataram, né, que são donos de pequenas cervejas artesanais ou bares, ela está cedendo os imóveis. A prefeitura está cedendo os imóveis pagando a preços. Ela está
durante 3 anos a prefeitura irá pagar o aluguel desses imóveis. E ainda concede uma verba, acredito que 200 mil, para que o empresário possa reformar aquele imóvel para restaurar aquele imóvel, ali, tudo que tombado. é tudo tombado. Então, os imóveis já estão em processo, né, de restauração. Bom, isso. E ali será uma rua com várias cervejarias artesanais. A prefeitura vai implantar também um projeto de modernização na rua, vai mexer no trânsito, criar novos canteiros, jardins, bancos. Ali. Então, na Rua da Carioca. Que ali dá acesso a vários lugares importantes. Que é a primeira rua tombada do Rio de Janeiro, tombada pelo INEPAC. Inclusive aquele famoso Bar Luiz, foi tombado já há muito tempo. Só que ele fechou, voltou. O Bar Luiz, ele foi da querida Rosana, que herdou, né, o Bar Luiz do marido. Tem uma história muito bonita e ele não aguentou. Como é que é essa história? Ele é um bar da época da guerra, né? O nome dele não era Luiz, né? O nome era um nome que lembrava o nazismo. Adolfo. Sim, Adolfo Hitler. Lembrava Adolfo Hitler. E na época da guerra, obviamente, que esse nome era um nome esconjurado, e o nome, ele rapidamente mudou o nome de Adolfo para Bar Luiz. Assim como o Bar Brasil, que também mudou de nome nessa época. E qual era o nome, você sabe? O Bar Brasil eu não me lembro, mas ele também tinha... também esquina de Mendiçá com Lavradio. Com Lavradio, exatamente. Onde se come um hasbet, né? Aquele joelho de porco. Alemão, tem também uma almôndega que é desse tamanho. Ali é bom. Então o Bar Luiz, ele mudou o nome, mas continuou a tradição da mesma comida alemã. Bar Zeppelin. Zeppelin. O Bar Luiz, né? O Bar Brasil. Tá vendo que o Hugo também... É cultura. É cultura. É o Bar Zeppelin, isso Zeppelin. mesmo. Mudou para Bar Brasil nessa época, do nacionalismo, né? Valorizando as cores nacionais. E o Bar Luiz, ele entrou num processo de decadência um pouco antes da pandemia. Com a pandemia acirrou ainda mais as dificuldades. A Rua da Carioca, ela foi adquirida pelo Banco Opportunity, o que afastou ainda mais todos os ocupantes, que o Banco Opportunity comprou em todo um lado da rua e aviltrou o preço dos aluguéis. O aluguel que era de 5 mil passou a ser 25, 30. As pessoas não tinham como manter, entregaram para o Banco Opportunity o imóvel e a rua ficou vazia. Depois veio a pandemia e agora o Bar Luiz, ele entrou num processo de recuperação judicial, não conseguiu se reerguer com a recuperação judicial e foi, infelizmente, à falência. Que pena, mas não... De repente alguém não vai comprar esse nome. Olha, era a melhor salada de batata do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Era um chopp fora de sério. Era um bar sensacional. Bar histórico, né? Histórico. Eu ouvi dizer que o Catito, que é o Omar dono Pérez, dono da Fiorentina, do Bar Lagoa, ele quer vai instalar na Rua da Carioca um Bar Lagoa e que provavelmente será onde é o Bar Luiz. Então, de alguma forma, o Bar Luiz deve voltar, né? Esse bar tinha, além da fama, tinha qualidade, né? Qualidade. Muita qualidade. Eu ia muito lá. Eu também ia. E quantas pessoas famosas, antigas, que frequentavam aquele bar, políticos, Rui Barbosa, tem uma série de... Frequentavam também a Colombo, né? Confeitaria Colombo. Essa continua ainda revitalizada, com muito turista na porta, Gonçalves Dias. Mas os garçons é que assumiram? Não. A Colombo, ela foi vendida para novos proprietários, né? E ele investiu na Colombo, modernizou muito a sua... É tombada, né? É tombada. Ninguém pode mexer. Não, é tombada.
O Rio Cenário é tombado? O imóvel do Rio Cenário é tombado. O Rio Cenário, ele tem alguns títulos concedidos pela Secretaria de Cultura, né, mas não é um tombamento. Mas ele é uma casa preservada pela prefeitura, né? Na realidade, a preservação é uma espécie de tombamento, é um tipo de tombamento, né? Todo o casario antigo do Rio, ele é preservado. Do centro do Rio histórico, ele é tombado. Ô Plínio, você não acha que você citou aí que você é empreendedor, e a ideia é muito boa, de transformar também, à noite não, à noite é um espetáculo, tem shows, mas durante o dia, transformar aquele espaço em visita guiada, que é muito importante. Você não acha que isso vai ser muito bom também para a pesquisa de estudantes? Sim, sim. O Rio Cenário já é objeto de muitas teses, muitas pesquisas de estudantes são realizadas no Rio Cenário, muitas. Tem inúmeras teses de mestrado, de doutorado, focando no Rio Cenário e na própria Rua do Lavradio, na Feira do Lavradio. Então, vários estudos muito sérios já foram realizados ali. A visita guiada certamente vai contribuir para divulgar mais ainda, né? A gente tem durante o dia uma ocupação muito grande aos sábados. No Rio Cenário nós temos sábado, samba e feijoada. Todos os sábados, de meio-dia às 18 horas. São bufês de feijoadas, 4 bufês de feijoadas, com as mesas 4 vezes maior do que essa, e temos um público em média, de 800 pessoas todos os sábados à tarde. Às 18. Às 18. Aí fecha e às 20 horas volta a abrir novamente. Com shows também. Com shows também. Então, há esse movimento de 800 pessoas no Rio Cenário todos os sábados, a feira com milhares de pessoas, como você viu aqui na foto, que foi projetada. Temos milhares de pessoas, de 10 a 15 a 20 mil pessoas circulando pela Feira do Lavradio. Então, o centro hoje, podemos dizer que o centro ele está revitalizado, ele está ativo, ele está revitalizado, ele está seguro. Nós não temos nenhum caso de violência que eu possa contar para você que tenha acontecido lá, né? Agora, com essas outras iniciativas, como o Reviver Centro, o Reviver Cultural, eu acredito que o centro vai voltar sim. Tomara, né? Precisa, emprego, né? E muita coisa mais, né? O Rio de Janeiro merece. Turismo. Não merece? O turismo, né? Turismo. Então... Você chega, por exemplo, em Buenos Aires, né? O cara fala, não, Buenos Aires está caída, uma inflação galopante, brutal. Mas você chega lá, você encontra casas, restaurantes maravilhosos, que você tem que marcar com antecedência. Dom Julio, você tem que marcar com um mês de antecedência. Casa do Porco tem que marcar com um mês de antecedência. Tango Mil. Tango Mil nem se fala, aquelas casas de tango lá. Aliás, um trabalho de turismo perfeito. Perfeito. Os caras ligam para você está no hotel e você comprou a noite de tango, né? Com cena, sem cena. Cena é para jantar, né? Isso. E aí a van vai lá, o ônibus pega você, e isso você vê dezenas, centenas de ônibus. O turismo funciona. Eu acho que tinha que investir nisso aqui, né? Tinha que investir nisso aqui, porque muita gente... Você vê essa moça que ligou para minha mulher, querendo saber como é que ela fazia para ir para o Rio Cenário. Ela não é daqui, ela é cantora de navio. E muita gente quer saber. Aqueles estudantes que eu estava numa entrevista, que estavam do lado, no intervalo me perguntaram onde é que é Rio Cenário. Rio Cenário é a primeira casa do Brasil, uma das 10 do mundo, né? Segundo... Não sou eu que estou falando, é o The Guardian, um dos maiores jornais do mundo. É um jornal londrino. Respeitado em Londres. Olha aqui, eu tomei seu tempo. A gente fica muito orgulhoso com isso. Mas eu tomei seu tempo aqui. Obrigado. Obrigado pela presença aqui. Tanta cultura, tanta coisa bonita que você realiza, que você empreende através das suas casas. Muito obrigado pela sua presença aqui, viu, Plínio? Eu que agradeço a você,
a TV Carioca da Gema, de estar aí divulgando esse novo trabalho, pode sim, né? Isso. E também dizer a você que eu não só aprendi com você hoje, como aprendo sempre com você. Você é um homem muito culto, um grande jornalista, e você é muito importante para a cultura brasileira, para a cultura carioca e brasileira. Obrigado a você. Obrigado a você. A você e ao Hugo. Obrigado, Hugo. Hugo, grande Hugo, que deu um show de exibição aqui de imagens, né? Isso. Eu quero dizer que o nosso companheiro Mário Silva hoje não esteve presente, mas na próxima semana estará aqui, é claro, demonstrando que realmente sabe muito sobre jornalismo, esporte, jornalismo de modo geral. Quero dizer também que eu apresento um programa chamado Samba e História. Samba e História. Na Boa Vontade TV e na Super Rede Boa Vontade Rádio, da Fundação José de Paiva Neto, da LBV. Estou lá todo domingo e convido você também para assistir o programa. Quero mandar um meu abraço muito cordial para quem comanda todo aquele espaço cultural também, com ações humanitárias maravilhosas. Eu vi agora 400 mil toneladas de doações lá para o Sul através da LBV, com caminhões, carretas, mandam para lá. Naturalmente, um trabalho do José de Paiva Neto, uma figura que eu respeito e admiro muito, viu, Plínio? E eu estou lá junto com eles, com muito prazer, com muita honra. Eu ouvia de manhã, quando eu era pequenino, eu ia para a cama do meu pai, o meu pai estava no programa do pai desse neto. Do que fundou Alziro Zaru, depois o Zarur, depois o José de Paiva Neto assumiu. Zarur, ouvindo o programa do Zarur, da Boa Vontade, na rádio, eu ouvia de pequenininho ali, e o Paiva Neto deu continuidade a esse trabalho. Transformou numa das maiores organizações, umas maiores instituições filantrópicas do mundo hoje, a LBV, no mundo inteiro. Mas é isso aí, meu amigo. Prazer enorme muito obrigado, em revê-lo e conversar com você. Igualmente, querido. Muita honra, viu? Igualmente. Muito obrigado a você. Obrigado a você, ao Hugo. Valeu, Hugo. Um abraço. Obrigado a todos.